Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender a criar uma planilha para empréstimo de ferramentas, muito necessário no almoxarifado das empresas, onde você tem equipamentos que são caros, que são emprestados para os departamentos e você precisa então controlar esse retorno, com quem está esse equipamento, quando foi emprestado, para você poder controlar a situação e empréstimo dessas ferramentas. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. O link para download é gratuito, aqui embaixo também na descrição. E também te convido a ser nosso aluno curso Excel completo, uma formação profissional em Excel, que vai desde Excel básico até a programação VBA. Nela você vai ter Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA. Você ainda vai ter Excel, Dashboards, Power BI. São 10 cursos no total, com mais de 156 horas e logo já vai passar aí de 160 horas, porque nós estamos atualizando o curso de matrizes dinâmicas e em breve vai estar disponível com muito mais aulas para todos os nossos alunos. Antigos e novos alunos sempre recebem todas as atualizações, porque o acesso ao nosso curso é vitalício, para sempre, e pode assistir aonde você estiver, em casa, no trabalho, no celular, então você pode estudar onde você quiser, ok? Todos eles são com certificado e também, como eu disse antes, acesso vitalício e download também de todos os materiais de todas as aulas, ok? Então é isso, deixei o link aqui embaixo para você, está em 10 vezes sem juros e invista no seu futuro, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. A primeira parte da nossa planilha de empréstimo de equipamentos vai ser a parte do cadastro de equipamentos. É nela que nós teremos cadastrado, então, todos os equipamentos, nós vamos ter também a imagem, nós vamos ter quantos equipamentos a gente tem, também a chave dela, a identificação, e também quanto nós temos disponível já vai estar calculado aqui também com base na movimentação. Então, vamos começar aqui. Eu aumentei um pouco a altura da linha para 28,5, tá? Para ficar um pouquinho mais melhor visível para você, tá? Vou aumentar um pouquinho também aqui com o zoom. E aqui vamos. Equipamento, identificação, link, imagem, imagem, valor, quantidade, total, no total quantidade versus valor, alugados, depois a gente vai calcular, e disponíveis. Ok? Na verdade não é alugados, na verdade é emprestados. Que a gente não vai controlar aqui aluguéis, mas em empréstimos. É mais para você utilizar na sua empresa, que você tem ali seus equipamentos que precisam ser emprestados para as áreas, emprestados para as pessoas, e depois você precisa controlar com quem está aquele equipamento e quando que foi entregue, quando vai sendo devolvido. Muito bem. Vamos começar aqui então selecionando tudo. Alt T, TA, para a gente transformar em uma tabela. Marquei aqui, dei um OK. Aqui, com relação à formatação, eu já selecionei aqui, eu tenho uma formatação que eu mesmo criei aqui, ó. Tá? Como é que eu faço uma formatação nova numa tabela? Essa aqui é uma formatação que eu fiz, que eu gosto de utilizar. Eu fiz assim, ó, cliquei nessa, duplicar. Daí, nesse estilo aqui, eu vou colocar meu estilo. E aqui, cliquei em limpar, vai limpar tudo. Você vem aqui e vai selecionando todos eles, ó. Vai selecionando eles e vai limpando todos eles, tá? Todos eles estão negrito ali vão estar formatados. Agora na tabela inteira, formatar, borda, eu coloco essa borda aqui, contorno interna, e agora na linha da primeira linha aqui, ó, primeira linha do cabeçalho, formatar, daí eu coloco aqui preenchimento e uso esse preenchimento aqui, tá? É isso aí basicamente. Dá um OK e daí eu aplico, olha ali, ó, tá igualzinho, certo? Eu gosto desse formato, então se você quiser utilizar, esse é o formato. E também, para fazer o seu próprio formato, já aprendeu como é que faz também. Muito bem? Então, no ID, eu vou utilizar, então, uma fórmula para eu pegar, então, qual é o número da linha. Vai ser uma linha sequencial aqui. Ou você pode fazer também, caso você queira, colocar ele fixo, tá? Pode ser fixo ou pode ser da forma como eu vou fazer agora. Igual lim, deixa eu colocar alinhado à esquerda. Igual lim, que é o número da linha, certo? 6. Mas tem um probleminha, né? Eu não estou no número 6, o ID 6, eu quero começar no 1. Então, 6 menos o cabeçalho vai dar 5, vai dar 1, né? Então, como é que eu faço? Venho aqui, menos lim, abre parênteses, seleciono a primeira célula, F2, seleciono ele aqui, fecho parênteses, dou Enter. E daí o que nós temos, então, é o 1. E quando eu venho aqui, dou um Tab, insiro, ele fica sempre 2, 3. Por quê? Ele está sempre apontando para a linha do cabeçalho,
diminuindo o número da linha que eu estou agora, 9, por exemplo, menos 5 vai dar 4, ok? Então é assim que funciona. Ctrl menos para excluir. Agora, equipamento. Eu vou digitar aqui alguns, eu vou colocar eles, copiar de onde eu tenho, tá? Tanto a... Eu vou pegar todos direto aqui, o equipamento e identificação. Vou colocar direto aqui valores, tá? Então tá aqui, vou colocar alinhado à esquerda. Tá legal. Então esses equipamentos que a gente tem aqui, por exemplo. Link da imagem. Você vai na internet e pega qualquer link de imagem, ok? Qualquer link de imagem. Eu vou colocar aqui alguns, ó, por exemplo. Então aqui, ó, HTTP, tá. Então como é que eu fiz? Eu vim aqui na internet, procuro uma imagem que eu quiser, dou um botão direito nela, tá? E abrir a imagem em uma nova guia, por exemplo, tá? Ou copiar o endereço da imagem. Então, betoneira. É só vir aqui, daí pega uma imagem que você tiver, procura por imagens ali, tá? Abre ela ali, por exemplo. Daí você pode copiar o endereço do link, abrir a imagem em uma nova guia e pode copiar ele por aqui também. Daí você vê qual que vai funcionar também, tá? Tem algumas que são bloqueadas dentro do Excel, mas daí você vê qual que atende melhor. Então foi assim que eu peguei essas links de imagem aqui, certo? Então, nesse caso aqui, eu não preciso que ela fique aparecendo o link da imagem, correto? Eu vou colocar aqui apenas uma corzinha bem cinza, bem claro, só para não aparecer muito. Vai ficar assim. E no campo de imagem, eu vou fazer igual imagem, abre parênteses, vou selecionar a nossa imagem que nós temos, então, no link da imagem. Fecha parênteses e olha só. Automaticamente, então, ele busca, né, a imagem da internet, utilizando a função imagem, tá? Então, nesse cadastro já tem imagem também ali reduzidinha. Além disso, eu vou colocar aqui o valor de cada equipamento, vou colocar os valores aqui, vou formatar eles como número. Então, esse é o valor de que custou cada equipamento. A quantidade é a quantidade de itens que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um item, 2 itens, 3 itens, tá? Lembrando que isso aqui é a identificação única do item. É, por exemplo, aquela plaqueta que você coloca nos equipamentos, tá? Isso é muito necessário dentro da empresa. Você coloca no ativo imobilizado da empresa para você identificar que é aquele item. Isso é importante porque são itens de valor agregado alto, de alto valor, e você precisa saber com quem está, você precisa saber também a manutenção que já foi feita com ele, certo? Você precisa identificar que aquele item é da sua empresa, não foi trocado de repente por um outro, para saber que é exatamente aquele item, tá? Então essa plaquetinha é muito importante. Aqui tem o nome da plaqueta e ela é única para cada item. Aqui eu coloquei exemplos onde você tem, por exemplo, 2 itens daquela mesma plaqueta. Isso normalmente não existe. É utilizado mais, por exemplo, eu tenho 50 cavaletes. Eu estou te emprestando 10 cavaletes. Cavalete não vai ter uma placa de identificação, daí você pode colocar cavalete no nome da placa, só para ter uma identificação, né? Mas aí você vai ter 50, por exemplo, ok? Então é para isso que serve essa quantidade aqui, nesse caso. Agora, no total, você vai multiplicar, então, a quantidade pelos valores, tá? E aí você tem o valor. Então, quantidade versus valor ali, só isso. E ele já calcula. E quando eu inserir uma nova linha, automaticamente ele já vai fazer, tá? Então, ele já insere automaticamente ali. Lembrando que essa imagem aqui, ela vai mudar, ela vai aparecer certinho quando você tiver um link de imagem. Senão, ela vai dar aquele hashtag valor que apareceu ali, ó. Tá? Ok? Emprestados, ou alugados, no caso aqui, né? Emprestados. Daí isso que a gente vai calcular depois. E também assim como os disponíveis, que vai ser quantidade menos os emprestados, certo? E daí a quantidade de disponíveis que a gente tem no momento está tudo disponível, ok? Ótimo. Vamos agora para o nosso cadastro geral. Então o cadastro de equipamentos está pronto. A gente vai para o cadastro geral. No cadastro geral, vou mostrar aqui então que a gente vai fazer que vai ser cadastros mais simplificados. Por exemplo, aqui eu vou colocar o cadastro de pessoas, por exemplo, que vão pegar esses itens. Você poderia também fazer um cadastro separado aqui de pessoas, não teria problema nenhum. Aqui eu não estou focando nisso, por isso que eu coloquei aqui junto no cadastro geral, tá? Digamos que não seja tão importante no nosso caso, mas no meu caso você poderia sim colocar um cadastro de clientes, na verdade no cliente interno, né, no caso, e de setores, como eu vou fazer agora. Então, a primeira coisa eu vou fazer aqui, então, o cadastro de setores. Eu vou colocar aqui ID e departamento. Então, são setores. Mesma coisa, situação anterior. Deixa eu só Alt-TTA, marca ali minha tabela tem cabeçalhos. Venho e seleciono esse item aqui. Perfeito? Pode centralizar esse. Fica legal. Igual lin, abre parênteses, menos lin, abre parênteses e a linha de cima do cabeçalho, fecha e ok. Tá? Então tá ali. E no departamento produção, por exemplo, almoxarifado, quando eu digito aqui, a tabela já vai se auto-estender. Logística, ok? Já aparece ali.
Vou dar um nome para ela também, design tabela, e eu vou colocar T departamentos, ok? Aqui ao lado eu vou fazer então o cadastro das pessoas, dos clientes internos, né? ID, matrícula, funcionário, ou colaborador, né? Departamento, ok. Seleciono aqui, Alt T, Alt TTA, minha tabela tem cabeçalhos, e ok, tá? Mesma coisa de novo, lim, menos, lim, abre parênteses e a linha de cima fecha. Matrícula, daí você vai digitar as matrículas aqui, funcionário e departamento. Deixa eu copiar aqui, funcionário também, certo? E no departamento a gente pode fazer uma lista e pegar essa informação a partir dali. Então como é que eu faço? Igual, seleciono os itens. Isso aqui não podemos colocar diretamente no dados validação de dados. Então a gente tem que colocar primeiro ali nas fórmulas do gerenciador de nomes para que a gente possa utilizar então na validação, tá? Então por isso eu vou fazer assim, eu copio, daí eu venho em dados, aliás, fórmulas, gerenciador de nomes. Esses que são outros que tinham ficado ali do outro, né? Abre aqui, underline L, departamentos. Eu faço assim, tá? Quando para ser listas, então underline para separar, dizer que exatamente é uma lista, underline lista, tá? E aqui refere-se a, coloco isso aqui. Dou um OK. OK, fechar agora. Seleciono tudo. Dados, validação de dados, lista, igual, underline L, departamentos. Dou um OK. E aí eu seleciono qual é o departamento. Já aparece aqui automaticamente. E quando eu tiver um novo departamento, ele automaticamente já vai aparecer aqui também, tá? Lembrando que agora, nessas novas versões Excel, você pode digitar direto que ele já vai preencher para você automaticamente, ó. Então, ele já vem automático aqui. Opa, logística com acento. Ok, logística, produção, almoxarifado. Perfeito? Então, tá aqui a nossa tabela. Eu vou chamar de T funcionários. T funcionários. Ok. Vamos voltar para cá. T equipamentos também, para dar nome para elas, né? Daqui a pouco a gente vai precisar isso. Muito bem. E agora a gente vai para a tabela principal, que é a tabela de empréstimos, onde a gente vai ter, ou aluguéis, né? Empréstimos. Eu vou botar, empréstimo, tá perfeito. Que é onde a gente vai emprestar os equipamentos, então. Nela a gente vai ter o controle de para quem foi emprestado, quando foi emprestado, quantos foram emprestados, o que foi emprestado, quando foi devolvido, tá? Tudo isso. Então vamos lá, vamos preencher aqui. Vamos começar com o nosso ID, né? O sequencial único ali. Data, matrícula, aqui, funcionário vai ser buscado automaticamente, tá? Vou usar um proxy aqui. Departamento, mesma coisa. Identificação vai ser o número da identificação do equipamento. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Identificação vai ser identificação do equipamento. Equipamento disponível vai ser buscado lá automaticamente quanto que eu tenho disponível. Quantidade empréstimo. Data devolução. Não. E imagem. Tá? Essas informações aí que eu tenho. Muito bem. Perfeito aqui então. Deixa eu colocar aqui, dar um Ctrl 1. Vou vir aqui em alinhamento, quebrar texto automaticamente para esses textos maiores aqui, tá bom? Centralizei ali o que eu precisar e ok. Selecionei tudo de novo, Alt T, TA, minha tabela tem cabeçalhos, dou um ok. Mudo então de novo para a nossa tabela padrão, igual lim, menos lim, seleciona de cima e fecha e ok, tá? Centralizado e ok. Ok? Tudo bem. É mais para contar a quantidade, porque esse ID aqui ele teria que ser fixo para a gente entender. Por isso que tem a matrícula, que é a chave mesmo do nosso cadastro de funcionários, e também o equipamento, a identificação e a chave dele. Além disso, esses itens aqui, onde eu vou ter fórmulas, eu vou mudar a cor dele. Vou botar essa cor aqui, ó, para que a pessoa saiba que aquele campo ali ele não deve ser alterado. Tá? Infelizmente não tem como a gente bloquear isso na tabela. Infelizmente ainda não tem. Mas tá ali. A gente pode bloquear ele desse jeito, desidentificar, né? Para a pessoa não mexer. Muito bem. Data. Na data, daí você vai digitar mesmo. Por exemplo, 1/1. Vai digitar a data ali. Matrícula. Vai digitar a matrícula. Que eu vou buscar a partir do nosso cadastro geral. Então, eu tenho que vir aqui igual para a pessoa não digitar errado, né? Seleciono e faço de novo aquilo que a gente tinha feito antes, ó. Seleciono, dou um OK. Busco esse nome aqui.
Daí eu vou aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, novo, underline L, matrículas, certo? Dá um OK aqui e pronto, L matrículas, disponível na pasta de trabalho. E agora dados, validação de dados, lista, igual underline L, matrículas. E aí eu seleciono ela aqui. Vamos agora preencher então o funcionário. Como é que eu faço então? Tem que vir aqui em funcionários, né? E daí eu tenho que buscar esses dados aqui utilizando a matrícula como chave. Então, para isso eu vou usar a procx. Igual procx, abre parênteses. Qual é o valor que eu estou procurando? Essa matrícula. Aonde eu estou procurando? Daí nós vamos selecionar a nossa matrícula aqui, nossa coluna de matrícula. E o terceiro parâmetro, olha como é fácil. É onde eu estou procurando, matriz de retorno, né? Onde eu quero retornar. Então, essa aqui é a nossa matriz de retorno, esses dados aqui. E se não encontrada, ponto e vírgula, duas aspas duplas e só. Ou não encontrado, pode colocar também. Não encontrado. Fecha aspas duplas e fecha aqui, OK. Então, se eu tivesse aqui um não encontrado, um item não selecionado, ele ia aparecer assim. Senão, ele vai aqui e troca automaticamente, OK? Para o departamento, é a mesma coisa, porque nós temos o departamento preenchido aqui, correto? Então, eu posso pegar essa mesma função exatamente igual, colo aqui, e ao invés de retornar aqui o funcionário, eu posso vir e mudar ele aqui de uma forma bem fácil. Ó. Basta digitar ele já até pegou, ó, departamento. Tá? E agora já pegou ali, e quando eu mudo aqui, ele automaticamente muda ali também. Identificação. Essas aqui são as placas de identificação. São as nossas placas dos equipamentos. Essas placas aqui, correto? Então, deixa eu ver aqui se a gente já tinha feito. Não ainda. Então, eu vou colocar aqui uma placa de identificação. Igual, identificação, vou selecionar todas elas aqui. Copio assim, apago. Gerenciador de nomes novo. Igual, underline L, placas, identificação. Venho aqui, colo então no referenciar e dou um OK. OK? Underline L, placas de identificação. Underline L, placas de identificação, tá? Daí pode copiar assim, fica mais fácil. Volto aqui em empréstimo, e aqui em dados, validação de dados, lista, e colo aqui na fonte. Dá um OK? E pronto. Já está aparecendo nossa lista, e quando mudar lá, muda aqui também, OK? Em equipamentos, então, eu vou fazer também a mesma coisa usando procx. Igual procx, abre parênteses, qual é o valor, aonde eu estou procurando é aqui, e quem eu quero retornar é o equipamento. Fecho, aliás, ponto e vírgula, não encontrado, né? Que é o nosso valor padrão, caso ele não encontre um valor para se erro como se fosse. Ok? Então, você vem aqui, digita ou seleciona ele aqui e ele já vai pegar. Disponível. O disponível, a gente também pode pegar essa informação de lá, tá? Mas primeiro deixa a gente concluir aqui primeiro outras partes aqui do empréstimo, quantidade de empréstimo, outras coisas. Depois a gente já muda para esse cálculo aqui. Quantidade de empréstimo vai ser a quantidade emprestada, por exemplo, peguei 1, certo? E a data de devolução é quando eu devolvi. Se não tivesse sido devolvido, daí vai ficar em branco. Se não, a gente vai digitar ali também, tá? Por exemplo, pegou naquele dia e devolveu naquele dia. 1/1/2024, ok? Você pode vir aqui mudar também, colocar, né? Personalizado, tá com MM/AA. Ok. Vai ficar nesse formato aqui, pincel de formatação. E mudo para cá. A imagem, eu também consigo pegar a imagem. Da onde? De equipamentos aqui, ó. Olha só que interessante. O procx, ele funciona também para a gente buscar imagens. Então faz aqui, ó, procx, abre parênteses, qual é o equipamento, né? A identificação, ponto e vírgula, onde eu vou pesquisar, aqui na identificação, ponto e vírgula, qual é a imagem, então, seleciono a imagem e, se não encontrado, eu vou botar aqui diferente, vou botar aspas duplas, para não aparecer não encontrado. Então tá ali, ó. Agora ele traz a imagem, tudo dinamicamente também, ok? Então tá ali a nossa informação. Aqui em disponível, a gente vai fazer um cálculo, então, para a gente saber o quanto que nós temos disponível para nosso empréstimo, certo? Que nós vamos pegar o quanto que nós temos disponível. Quanto que a gente tem lá em equipamentos, aqui, a quantidade que nós temos, menos a quantidade que nós temos aqui já de emprestados até aquela data que nós temos ali. Então vai ficar assim o nosso cálculo aqui. Igual para o x, a gente vai ter que pegar então a quantidade que nós temos lá primeiro. Primeira coisa, antes de tudo, né? Saber quantos itens a gente teria. Procx, ponto e vírgula, identificação. Aonde eu vou pesquisar? Aqui. Ponto e vírgula, quantidade, vou pesquisar aqui. Se não, zero, certo?
Então, se ele não encontrar, ele retorna a 0. Então, disponível seria isso. Só que a gente tem também a quantidade de empréstimos, certo? Então, a gente tem que fazer um soma Cs pela quantidade de empréstimos, que é essa coluna aqui, quando a data de devolução é igual a branco, certo? Isso significa que ela não está devolvido. É dessa forma que a gente vai saber, então, se nós temos ou não temos esses dados, ok? Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui, alinhado à esquerda. Menos, Alt Enter, daí a gente vai fazer assim, ó. Soma Cs, abre parênteses. Por quem? Pela nossa coluna, então, de quantidade de empréstimos. Então, ele seleciona aqui, tá? Quantidade de empréstimos que nós temos ali. Só que nesse caso aqui, não pode ser pela linha assim, ó. Senão vai dar problema, certo? Para ficar mais fácil, para você não acabar errando, eu vou colocar mais algumas linhas. Vou colocar só mais algumas linhas aqui de dados para a gente não acabar errando, tá? Não acabar fazendo errado ali, não ficar desconfigurado. Deixa eu pegar mais uns itens aqui, para você ver que quando a gente seleciona item, quando seleciona uma coluna e seleciona itens, é diferente, certo? Então, daqui. Dentro vai ser tudo um aqui mesmo. Ok. E as datas de devolução já tem aqui também. Ok. E aqui. Legal? Então, aqui no disponível já está calculando, né? Ok. E agora menos, Alt Enter, e agora sim, soma Cs, abre parênteses. Quem eu vou somar, então? Eu vou somar a quantidade de empréstimos, contra o espaço. Veja que agora não tem mais o arroba, ele não está somando a linha, ele está somando a coluna, correto? Ponto e vírgula. Quando, e daí a gente vai pegar quando a nossa data de devolução for igual a vazio, certo? Então, quando a nossa data de devolução for igual a vazio, ok? Aqui tem que botar, intervalo de critérios igual a vazio, ok? Então, aqui é o intervalo, primeiro, intervalo de soma, segundo, intervalo de critérios, e o terceiro, daí se for vazio, nesse caso aqui, você vai simplesmente colocar entre aspas duplas assim. Agora eu vou passar mais um critério, porque tem que ser aquele item. Então, eu vou pegar aqui a coluna de item, certo? Que é aquele item ali, de identificação, for igual, então, ao item daquela linha. Veja que aqui nós estamos pegando a coluna, e aqui nós estamos pegando a linha, ok? Fecha parênteses, dou um Enter e está ali os nossos itens. Agora veja o que acontece. Se eu apago a devolução, ele automaticamente diz que nós não temos itens disponíveis. Por quê? Ele está alugado, ele está emprestado e ninguém devolveu. Então nós tínhamos um disponível e daí a pessoa emprestou. Então é isso. E claro que se eu digitar aqui um número maior, ele vai acabar estourando, certo? Então se eu botar aqui 2, não faz nem sentido, mas ele ia colocar ali disponível menos 1, certo? Então, quando eu devolvo, ele vai lá e apaga e coloca que está disponível aquele item. Mesmo que fosse do antigo, ele vai ficar assim. Então, está perfeito. Está sempre quanto que tem disponível. Agora, eu vou pegar todos os itens que eu tenho aqui na nossa base, para a gente criar uma base, então, de teste, correto? Copiei aqui, colei aqui, e a quantidade de empréstimos também, e a quantidade de coluna de data e devolução também. Vamos ver, tá? Esse aqui também é uma coluna de cálculo, uma coluna calculada, então eu vou deixar assim, ok? Então tá ali os itens, olha só como é que ficou, certo? Se você quiser, se achar interessante, você pode fazer assim, ó, exibir, congelar painéis e congelar coluna. Deve ficar assim, ó, certo? Para ir para a última, Ctrl espaço, aliás, Ctrl seta para baixo, ele vem e seleciona a última ali, tá bom? Então tá aí, montado já a nossa tabela de empréstimos, ok? E quando eu faço um novo empréstimo, tab aqui, daí você vai lá e digita a data, né? Por exemplo, aqui, 26/12, seleciona o item que você está emprestando, digita ali, aliás, o item não, quem está emprestando, o que está emprestando, e daí você vê se está disponível ou não, certo? Então esse item não está disponível, vamos dizer que ele devolveu já, 3/12. Agora está disponível, certo? Daí eu digitei um ali, ok. Agora ele devolveu, 6/12 ou 27/12, onde ele tiver devolvido, está devolvido, tá? Daí ele volta a ficar disponível então. Ótimo. Continuando, então, nós vamos fazer agora um relatório para a gente tirar essa informação a partir do departamento, tá? E a partir também daquele período que nós temos ali, ó, certo? Então, de repente, eu quero do 1/12 a 31/12 ali. Deixa eu mudar essa data aqui, colocar AA, ok. Vai ficar melhor assim. Aqui em departamento, eu vou vir aqui em Fórmula, Gerenciador de Nomes, L Departamentos. Dados, validação de dados, lista, igual, underline, L Departamentos. Dá um ok, ok, tá ali.
selecionar o departamento ou em branco, certo? Então, é naquele período e naquele departamento ou todos os departamentos. Então, é isso que a gente quer retornar aqui. Para isso, nós vamos criar, então, um cabeçalho. Vai ser um cabeçalho padrão. Vou colocar aqui o nosso cabeçalho. Nesse caso aqui, tá? Aliás, deixa eu pegar e copiar. Você pode pegar daqui direto, ó. Copia ele daqui, vem aqui, cola direto, tá? Só que nesse caso não vai ter campo calculado, vai ser tudo calculado. Então, aqui no preenchimento, você vai mudar ele para esse formato aqui, tá? Então, ficou desse jeito aí. Logo abaixo deles, a gente vai ter, então, os nossos dados, que nós vamos utilizar a função filtro para retornar informação conforme a determinados filtros aqui de cima, departamento ou data. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Igual filtro, abre parênteses. Deixa eu aumentar. Igual filtro, abre parênteses. Quem eu quero retornar? Os valores do empréstimo, né? Tudo que eu tenho de empréstimo. Toda a informação do empréstimo. Tudo. Tabela 4, tá? Depois a gente arruma o nome da tabela, se não vem ao caso agora. Ponto e vírgula. Quem eu quero incluir? Então, quando for aquele departamento, por exemplo. Então, eu vou abrir parênteses aqui e vou abrir parênteses mais uma vez. Já vou explicar por quê. Quando o departamento for igual àquele departamento que eu tenho selecionado aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Quando tem departamento tiver preenchido, ele vai procurar por aquele departamento. E quando tiver em branco? Por isso que eu coloquei dentro de um parênteses aqui, porque ele vai ser somado, então, igual, abre parênteses, igual C7, eu não gosto que ele fica assim, C7 igual a vazio, certo? Então, ou vai somar quando for aquele departamento, ou quando C7 for igual a vazio. Ele vai retornar tudo, certo? Então, é isso aí. Fecha, fecha e fecha parênteses ou Enter. E está ali retornando todas as informações, porque a nossa informação, deixa eu botar aqui, porque a nossa informação está retornando de todas as linhas, não da produção. Aqui está vazio, né? Então ele traz tudo. Almoxarifado, eu quero de produção, eu quero de logística, eu quero de teste não tinha nada mesmo, tá? Eu quero delete, busca tudo, ok? Todas as informações que nós temos lá então. Muito bem, então ótimo, já está funcionando. Ctrl X, dou Enter. Agora eu vou pegar quando estiver dentro daquele período de datas. Vou colocar aqui então de novo. E agora, fecha ali. Vezes, abre parênteses. Daí eu vou pegar a nossa tabela ali de empréstimos. Quando a data, seleciono a coluna de data, for maior ou igual, e volto para cá para o nosso empréstimo, maior ou igual que C5, certo? Nossa data inicial. Fecha aspas duplas. Vezes, de novo a gente vai pegar então a tabela data, for menor ou igual que essa data inicial que nós temos aqui, a data final que nós temos ali, que é a D5, certo? Fecha, fecha, e é isso aí. Então, aqui explicando. Nós temos, então, a tabela 4, que é onde tem a tabela de empréstimos, que é o que ele vai retornar, quando? E daí a gente vai aplicar os filtros. Isso tudo é o filtro dele. Onde a gente tem, então, quando a tabela for igual, o departamento for igual ao departamento escrito aqui em cima, ou essa coluna estiver, ou aqui a célula estiver vazia, tá? E isso é notado pelo mais. Então, aqui, ó, quando eu seleciono e está vazio, não tem nenhuma linha vazia. Então, ele vai trazer tudo falso. Só que o C7 está vazio aqui, está branco, que significa verdadeiro. Então, todos esses itens aqui automaticamente passam a ser verdadeiros, passam a ser 1. Porque eu estou somando falso com verdadeiro, ele retorna 1. Se retornasse 0, seria, então, não iria retornar nada. Aqui na tabela de data, ele está verificando quando a data for maior que igual que essa data aqui. Então, ele vai vir aqui e vai retornar a informação quando tiver essas duas datas. Deixa eu selecionar aqui, só o miolo. E aí você nota que todos estão ali verdadeiro. E quando tiver menor que aquela data, eu propositalmente coloquei tudo, né? Vai trazer também verdadeiro. Tudo isso gera uma multiplicação de 1 e 0, verdadeiros e falsos. Tudo que for verdadeiro, então ele retorna para a nossa matriz. F9, opa, vou pegar tudo mesmo. F9, daí ele vai retornar 1 para todos aqueles onde tem verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Se tivesse um falso ali, ele não ia retornar. Então é dessa forma que funciona. Vou dar um Enter aqui e aí nós temos o nosso relatório. Se você quiser aprender muito mais sobre ele, a questão do uso do filtro, nós temos também aqui tanto no nosso curso, tem logicamente muito mais a fundo, e tem também aulas aqui dentro do Guia do Excel do YouTube gratuita, tá bom? Vou vir aqui então agora dados, validação de dados, aliás, exibir, congelar painéis. Vou congelar aqui a nossa linha de cima. E agora está pronto, certo? Nosso relatório ele tira então de acordo com o período que eu quero. Se eu quiser saber só o que aconteceu no dia 31, 1 a 31, vai aparecer ali. Ou se eu quiser do 1 do 2
a 28/2 vai aparecer também. Ah, mas eu não queria que desse aquele calque ali, certo? Então, vamos resolver o calque. No final dele, você tem aqui, ó, se vazia. Daí você bota não encontrado. Que é a mesma coisa que um se erro, tá? E agora aparecendo ali não encontrado, aparece assim também, tá? Ou se você colocar, ele ficou ruim porque ele tá alinhado. Então, vou botar N/E, não encontrado, tá bom? Ou vazio também, tanto faz, como você achar legal. Ó, então eu quero do 1/2 a 15/2, ele vai aqui retornar a informação só da produção dentro daquele período ali. Se não, se eu quisesse tudo, ele ia trazer assim também. É legal, aparece a imagem, tudo. Como você pode notar, a função filtro já está retornando também a imagem. Muito legal. Agora nós vamos fazer aqui alguns gráficos aqui que vão mostrar então quantos aluguéis, quantos empréstimos, na verdade, a gente teve ali para departamento ou para os meses também. Para fazer isso, eu vou fazer aqui uma coluna de cálculos. Vou fazer uma tabela de cálculos aqui com tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica, vou em empréstimos, vou selecionar a nossa tabela toda, selecionei tudo aqui, dou um OK e vai aparecer assim. Vou colocar departamento, vou puxar para cá, e aqui eu vou pegar quantidade de empréstimo. Aqui. Quantos foram emprestados? Botão direito, opções tabela dinâmica, totais e filtros, vou tirar fora e vai ficar assim, perfeito? Tanto aqui a nossa tabela aqui, com a quantidade de empréstimos que nós tivemos. Vou botar aqui, empréstimos por departamento, ok? Então aqui, empréstimos por departamento. E eu vou criar mais uma tabela aqui, ao lado, onde eu vou fazer também esse mesmo cálculo, só que agora mostrando por mês. Peguei aqui, então empréstimos por mês. Eu vou pegar aqui quantidade de empréstimos, está ok. Vou tirar isso, vou pegar a data, puxar para cá. Ele automaticamente já agrupa, tá? Mas eu vou tirar o agrupamento só para você ver. Desagrupar, deixa assim. E agora eu quero agrupar, quero agrupar por mês. Botão direito, agrupar. Deve ser botar meses aqui, tá? Finalizar, marca tudo ali. Dá um ok. E ele vai pegar tudo ali, tá? Todos os meses que você tiver. Então agora eu tenho a quantidade de alugados por item, por mês também. Empréstimos por mês, ok? Com essas informações eu já consigo fazer os gráficos automaticamente. Então eu vou vir aqui, selecionar primeiro Alt F1, ele já cria o teu gráfico, Ctrl X, bota para cá, tá? Então, a gente já tem aqui um gráfico com a quantidade de empréstimos. Vou voltar para lá, vou selecionar esse outro, Alt F1, Ctrl X, e agora eu tenho também a quantidade de empréstimos por mês, ok? Vou mudar aqui assim. Muito bem. Botão direito aqui, ocultar todos os botões. Botão direito aqui, ocultar todos os botões do gráfico. Agora, vou voltar para cá, inserir segmentação de dados para a gente inserir o filtro que a gente desejar. Nesse caso aqui do filtro, a gente pode inserir, por exemplo, por meses, tá? E nós podemos inserir aqui por departamento também, ou qualquer outro item que você quiser, por equipamento, etc. Ctrl X, vou colar eles para cá, e olha o que vai acontecer agora. Então eu tenho aqui os departamentos, né? Vou deixar assim mesmo. Esse outro eu vou dar um botão direito nele. Configuração e segmentação de dados, ocultar item sem dados. No outro eu também vou fazer isso. Botão direito, ocultar item sem dados. Porque se não tiver dados no momento do filtro, eu quero que ele não fique aparecendo. E aqui em tamanho propriedades, eu vou mudar aqui a posição layout, vou aumentar a quantidade de colunas que eu tenho ali. Vou botar 4. Tá? 4 colunas ali. Muito bem. E agora quando eu filtro, olha o que acontece. Ele está filtrando um dado só, de uma coluna, de um gráfico só. Por quê? Quando eu faço isso, ele está filtrando somente aquele gráfico, aquela tabela dinâmica, a qual ele está ligado. Mas eu também consigo ligar a outras. Para isso, desde que seja na mesma fonte, basta você dar um botão direito aqui, conexões de relatório e marca ela aqui. Mesma coisa para essa, conexões de relatório e marca ela aqui. Agora, automaticamente, ele já pegou, ó. Tá vendo? Ele já pegou aqui automaticamente as informações que eu queria. E nos gráficos agora a gente pode dar uma melhoradinha. Primeiro, aqui eu vou classificar, botão direito no dado ali, tá? Classificar, mais opções. E aqui você pode colocar do menor para o maior, ou aqui também, ó. Botão, aqui vai ficar melhor, para você ver também. Classificar, mais opções de classificação, fica melhor assim, ó. Decrescente por soma de quantidade de empréstimo. E dou um OK. Então vai ficar do maior para o menor. E no gráfico também vai ficar do maior para o menor. Botão direito, adicionar rótulo de dados, fica acima. Apago esse que eu não preciso mais, nem essas linhas. Que você pode clicar sobre ele e mudar a cor para a forma que você quiser. Por exemplo, essa cor aí, certo? Botão direito, formatar a série de dados. E pode colocar também uma borda.
Vou botar aqui uma borda automática, vou botar sólida. Essa borda aqui, ok? Ficou assim então. Daí você pode aumentar um pouco também aqui o tamanho. Tá? Clicando sobre o rótulo. Logo ao lado aqui, eu vou fazer esse outro gráfico, vou mudar ele. Alterar tipo de gráfico. Vou mudar para gráfico de linhas, para esse gráfico de linhas aqui, por exemplo, tá? E esse gráfico de linhas dá um pouquinho mais de trabalho para editar. Marcador, opções de marcador interno, pode aumentar o tamanho do marcador. Aqui, na cor de preenchimento, eu gosto de colocar vazio, assim vazado, né? Deve ficar desse jeito aí. Além disso, na linha, você pode diminuir a linha. Linha aqui, linha sólida, e diminuir um pouquinho, tá? Por exemplo, pode diminuir um pouquinho, vai ficar assim, ok? E na cor aqui do nosso marcador, para ele combinar também, né? Coloca a linha sólida, e aqui na linha do marcador você pode colocar essa cor aí, por exemplo. Fica mais destacado. Botão direito, adicionar rótulo de dados. Fica aqui, botão direito, formatar rótulo de dados acima, para ficar acima da bolinha do nosso marcador. Apaga esse porque não precisa. Volta para o lado aqui. E agora quando seleciona fica assim. Vou mudar esse aqui então. Vai ficar empréstimos por departamento. E esse aqui eu vou colocar então empréstimos por mês. Ok? É claro que se você quiser saber por equipamentos, também pode fazer isso, dos gráficos, qual equipamento foi o mais emprestado, tudo isso você pode fazer também. Se eu quisesse, por exemplo, os equipamentos mais emprestados, bastaria vir aqui e colocar do lado ali, botão direito, mostrar opções aqui, e ao invés de meses aqui, por exemplo, você poderia colocar aqui o equipamento, ou identificação ou o próprio equipamento também, tá? Identificação do equipamento ou o próprio equipamento, tá? Então pode colocar assim, só não sei se vai ficar tão bom para visualização gráfica, que é muito grande o nome dele. Mas se você quiser colocar, pode colocar assim, ou pode colocar também aqui a identificação, vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor assim, tá? Daí aqui, Alt F1, Ctrl X, pode vir aqui em gráficos, e daí você coloca ele onde você quiser, né? Muda aqui a informação, só deixa eu apagar um pouquinho. Diminui o nosso gráfico aqui, tá? Cola aqui, por exemplo. Daí diminui, daí coloca da forma como você quiser. Só mostrando aqui, e dá para fazer outras visões de dados aqui, também, de uma forma bem fácil, bem simples, tá? Daí de novo aqui, botão direito, adicionar rótulo de dados, apaga, apaga. Então aqui, opa, empréstimos por equipamento. Botão direito aqui, ocultar todos os botões. Opa, botão direito, ocultar todos os botões do eixo do gráfico também. Clico sobre ele aqui. Poderia também, claro, você vir ali aplicar um modelo, tá? Aplicar um modelo de gráfico também. Tá ok, tá pronto ali. Certinho? Então tá ali também os equipamentos mais alugados. E de forma análoga, você vai clicar também com o botão direito aqui, conexões de relatório, e marcar ele, caso não estivesse marcado ali. Mas ele já herdou que estava marcado, então tá ok. E agora quando eu filtro, ele automaticamente vai lá e filtra ali também. E da forma também semelhante, você pode dar um botão direito aqui, classificar, mais opções de classificação, e colocar decrescente por soma de quantidade, dá um ok ali, e daí o nosso gráfico também vai ficar do maior para o menor dos mais emprestados dos itens que nós temos ali, ok? Além disso, se você estiver procurando uma ferramenta pronta para você fazer esse controle de estoque de almoxarifado, você tem essa ferramenta aqui com banco de dados. Então, nessa ferramenta você tem uma ajuda, você tem uma ajuda aqui também com manual, todo completo. Você tem um controle todo com banco de dados, onde você pode lançar ali, por exemplo, as áreas, pode lançar os funcionários, os fornecedores, as unidades, né, quilo, litro, metros, produtos. Então você vai lá e cadastra os produtos que podem ser então equipamentos ou podem ser de consumo, porque dentro do nosso estoque nós vamos ter equipamentos que você vai emprestar e também consumo que não vai ter volta, né? Por exemplo, uma caneta você não vai ter volta. Você tem aqui a movimentação de entradas, as entradas, as compras que você teve, entradas de produtos. Você tem também as saídas, certo? Quando que foi devolvido, quem pegou, quando foi a data de devolução, etc. Tem também esse formulário de pedido do funcionário, onde ele se responsabiliza pelo material que está pegando. Você tem aqui relatório de áreas, de fornecedores, de funcionários e de produtos.
Além disso, você tem relatório de movimentações, com todas as movimentações, entrada, saída, devolvido. Você tem o relatório de entradas, com todas essas movimentações também. Você tem relatório de saídas, você tem relatório de saldo de estoque e tem relatório de pendências. Então, os itens que estão pendentes de devolução também, e há quanto tempo e com quem está. Além disso, você tem o dashboard, que mostra exatamente a situação que está todos os seus itens. Se eu quero analisar só os itens de consumo, só os equipamentos, se eu quero analisar um item determinado, ou quero analisar também um ano ou um mês, ele vai te mostrar a entrada e saída, quantos equipamentos estão com funcionários, né? Lembrando que aqui pode ser litros, ml, então por isso que tem o meio ali. Entradas, saídas, quantas entradas, quantas saídas, quando eu tenho disponível, quanto eu tenho de saldo de estoque, com as movimentações, quanto tive de entrada e de saída, as pendências, os itens são pendentes de devolução, e os produtos mais consumidos, mais emprestados, certo? Então, essa aqui é a nossa ferramenta que nós temos pronta para você controlar, então, almoxarifado. Eu vou mostrar mais uma ferramenta para vocês também, para quem faz aluguel de equipamentos. Então, se você não empresta, mas aluga equipamentos, essa planilha de sistema de locação de equipamentos pode te ajudar. Tem aqui os dados da sua empresa, cadastro de clientes, de equipamentos, de fornecedores, orçamento, então ele faz orçamento, fatura, contrato. Você pode também lançar diretamente os aluguéis, que ele tem controle, então, todo por aqui. Aqui você tem no cadastro de equipamentos também o controle das locações, o quanto que eu vou ter o valor de locação diária, semanal, quinzenal, certo? A depreciação, todo esse controle. Os aluguéis, as revisões você controla por aqui também. E nos relatórios você vai ter relatórios, por exemplo, faturamento mensal, faturamento por equipamento, faturamento por cliente, faturamento, análise de equipamentos para saber se ele já pagou, já teve payback, o estoque dos seus equipamentos, relatório de revisões e ainda um dashboard muito completo que vai te dar uma análise completa do teu negócio, do faturamento dele. Faturamento, comparação com o ano anterior, maiores clientes, locações, equipamentos mais locados, equipamentos fora, faturamento, ticket médio. E aqui você tem também a análise de quanto que você tem para receber que não foi pago, quanto que está em atraso, equipamentos com revisão e os filtros, todos automatizados. Esse sistema também funciona com um banco de dados e vai com 2 licenças, pode usar em até 2 computadores ou comprar mais licenças e ele ainda vem de brinde uma planilha para você precificar a locação dos seus equipamentos. Então, ao longo desse vídeo você viu como nós podemos criar uma planilha profissional para controle de equipamentos e de uma forma muito padronizada, muito profissional, onde vai te ajudar realmente a ter um controle efetivo dos seus equipamentos, do empréstimo dos seus equipamentos na sua empresa. Você ainda pode melhorar ela ainda muito mais, pode colocar ali um dashboard ainda mais elaborado, por exemplo, e pode fazer outros controles baseados nessa planilha inicial, onde você aprendeu também várias técnicas de desenvolvimento de planilhas. Eu deixei o link aqui embaixo mais uma vez para download para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno no curso Excel Completo, uma formação profissional voltada ao mercado de trabalho com acesso vitalício para sempre. São 10 cursos, 156 horas de vídeo, todos eles com certificado. E a formação vai desde o Excel básico, desde o zero, até o Excel super avançado, onde você vai chegar em DAX, Power Query, você vai ter ali Excel Dashboards, matrizes dinâmicas, Excel avançado 1, Excel avançado nível 2, VBA, lógica de programação, e VBA, programação no Excel. Tudo isso dentro da nossa formação e com acesso vitalício e certificado e também acesso a todas as atualizações, como novos cursos e novas aulas. Ok? Então eu deixei o link aqui embaixo para você ser nosso aluno agora mesmo. Também lembrando que nós damos desconto para grupos. Então, se você tem um grupo aí na sua empresa, uns 5, 10 pessoas, pode entrar em contato que a gente ainda dá um desconto ainda maior. Lembrando que essa formação é vitalícia e o custo-benefício é incrível. Basta clicar aqui embaixo para você conhecer, ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.